Então, o que você nos diz sobre pensamentos obsessivos compulsivos? O outro assunto é como lidar com o medo. Notem que são diversas as questões que nós temos. Nós temos inúmeras questões. Elas não são questões ou perguntas meramente curiosas. São perguntas que representam um quadro ou uma condição de alguma desordem, de alguma forma de transtorno psicológico. É assim com a questão do ciúme ou da insegurança nos relacionamentos. Observe que nós estamos frequentemente carregados de problemas e queremos uma resposta para tudo isso. O detalhe é que essas respostas, elas não são ou não poderão ser encontradas quando estamos olhando e procurando lá fora uma resposta para elas. Elas só podem ser encontradas quando nós investigamos a verdade daquilo que se processa dentro de cada um de nós. Assim, a resposta para tudo isso consiste na compreensão de como nós funcionamos. O ser humano, ele sofre. Há milênios estamos em sofrimento. E estamos sempre à procura de algo que possa, ao menos, diminuir, minorar, criar uma condição em que nós possamos viver, ao menos sem tanta complicação ou sofrimento. Aqui nós estamos com você interessados em investigar essa questão. Sim, a questão do fim para esta psicológica condição de desordem e sofrimento. E estamos dizendo aqui para você, claramente, nós temos aqui centenas de vídeos no canal. E também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Você tem um link aqui na descrição do vídeo para conhecer o outro canal. O que temos dito dentro desses vídeos e também em encontros online, encontros presenciais, retiros. O que temos dito para você é que a vida ela é real quando a ilusão desta particular vida não está mais presente. Me refiro a essa vida do eu, essa vida desse mim, dessa pessoa. O nosso sofrimento psicológico, todo esse pesar psicológico, toda essa condição psicológica, é aquilo que está presente porque nós não conhecemos a verdade sobre nós mesmos. Não paramos para estudar aquilo que somos. O ser humano ele se dedica uma vida inteira, toda a sua energia de vida, para realizar na vida o sucesso, a fama, no afã de ser aceito, amado, querido, apreciado e viver bem em um ideal de felicidade que ele projeta em realizações externas. Por isso que a pergunta como alcançar a felicidade é tão frequente. Mas a ideia
é encontrar alguma coisa lá fora, na realização externa. E o exemplo que temos são aqueles que chegaram lá antes de nós. E nós queremos imitá-los. Na verdade, nós somos como que levados à imitação, induzidos à imitação pelo modelo de propaganda em que a nossa sociedade, em que a nossa cultura está vivendo. Mas é assim que nós dedicamos nossa vida. Passamos uma vida inteira dedicada a essa busca de algo lá fora, sem a compreensão da necessidade de compreendermos a nós mesmos, de estudarmos a nós próprios, de tomarmos ciência da realidade divina, sagrada, indescritível do nosso próprio ser. Não temos qualquer ideia sobre isso. No máximo, temos também imaginações a respeito desse ser, que são ainda projeções do próprio pensamento, que nos foi dado pela religião, pela cultura religiosa, onde nós fomos criados. Tudo isso ainda é parte de um programa que roda dentro do contexto de cultura e, portanto, a nossa mente absorve isso como parte também de um condicionamento que ela tem dentro de um modelo ou um conjunto de crenças. Reparem como isso é delicado. Nós temos diversas crenças a respeito desta verdade divina, porque nos foi ensinado que Deus habita em nós. Alguns chamam de o eu interior ou o eu superior. Há diversos nomes dentro de cada cultura. Se a pessoa nasceu em um determinado país, ela recebe dentro daquela cultura esse modelo de ensino religioso. Isso fica a nível intelectual, a nível de crença, de conceito, de imaginação. Nós não conhecemos a verdade diretamente. E assim nós passamos uma vida inteira envolvido nessa procura de algo lá fora. E aqui estamos dizendo para você, nós precisamos ter um contato direto com a verdade sobre nós mesmos. Não com a teoria, com a crença ou com o conceito, ou com a imaginação disso. Até porque já tivemos esse contato e isso não resolveu. Nós precisamos tomar ciência da verdade sobre quem somos, para o descarte desta psicológica condição de desordem em que nós nos encontramos. Acompanhe isso e vê se faz algum sentido para você. Você nasceu para o amor, para a liberdade, para a paz, para a felicidade. Então, quando você se encontra em condições psicológicas de transtornos ou desordem, repare, isso está presente em razão da ausência da compreensão da verdade, daquilo que está presente aqui e agora. Um detalhe, está presente aqui e agora. Mas quando esse sentido do ego, desse mim, desse eu, desse condicionamento de cultura não está mais presente. Então, como lidar com o medo? Como lidar com os pensamentos obsessivos, compulsivos?
Como lidar com o sentimento de rejeição, com a insegurança no relacionamento, como lidar com a inveja, a dor que isso causa aqui, nesse mim, com o ciúme. Tudo isso requer a presença da visão da verdade, daquilo que está além do eu, além do ego. Mas só podemos tomar ciência disso quando entramos num contato direto com o que esse eu, esse ego representa nesse momento. Precisamos do autoconhecimento. A verdade da compreensão daquilo que somos, daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Olhar para isso. Primeira coisa aqui, fundamental, é a ciência de como você psicologicamente funciona. Você olha e toma ciência. E percebe que o movimento do pensamento, note, é o pensamento que está sustentando. Veja, é sempre o pensamento que está por detrás de todos esses transtornos, de todas essas desordens, de todos esses estados internos conflituosos, toda essa confusão que tem se tornado nossas vidas nesta relação, primeiro com nós mesmos e depois com o mundo à nossa volta. O modo como você representa para si mesma, para si mesmo, a pessoa que você é. Veja, isso é muito importante ser visto. Você tem uma imagem sobre quem é você. E é ela que se sente assim. E você se confunde com essa imagem. Essa imagem está sendo produzida pelo pensamento. É o pensamento que está produzindo essa imagem. Quando você usa o pronome eu, você está se referindo, na verdade, a esse modelo de autoimagem que o pensamento tem estabelecido como sendo você. Note como isso é importante. É isso que está presente em sofrimento, em baixa estima. É isso que está sofrendo a rejeição, a angústia, o desprezo. Podemos ter um contato direto com esse elemento que é o pensamento que assume essa autoimagem. Podemos apenas descobrir o que é olhar para ele, o que é olhar para esta autoimagem, a sua relação com o mundo à sua volta. Veja, tudo que você vê nessa relação, com base nessa autoimagem, que é a imagem que você tem sobre quem você é. É isso que representa para você essa complicação, esse sofrimento, essa desordem. Podemos romper com isso nesta vida. A vida real é a vida livre desta autoimagem. A presença dessa autoimagem é a presença de alguém numa condição de sono, de inconsciência, de identificação equivocada. Olhar para todo esse movimento do pensamento em você, nesse instante. Note que o pensamento em nós é uma resposta dada a esse momento
com base em um determinado estímulo ou desafio. E essa resposta, ela vem do passado. Quando você tem um pensamento, esse pensamento não está lidando com o momento. Ele está reagindo com base no passado, a esse momento. E essa reação, que é a reação do pensamento, é uma reação do próprio cérebro, aquilo que está presente aqui. Acompanhar esse pensamento, apenas olhar, sem se envolver com esse pensamento. Se isso é feito, há uma quebra para essa continuidade desta autoimagem. Acompanhe isso que estamos colocando aqui para você. Quando alguém, por exemplo, lhe elogia, e nesse momento o cérebro reage ao elogio com um pensamento, e esse pensamento é um pensamento de prazer. É um pensamento de gratificação, de satisfação, de preenchimento. Quando esse pensamento surge, você se confunde com o pensamento. Nesse momento, você fortalece essa autoimagem. Porque você não percebe que é um jogo do pensamento, a sustentação dessa autoimagem. Porque você está se confundindo com o próprio pensamento. Você se confunde porque o pensamento já criou um pensador. Esse sentimento de eu é o pensador. Esse sentimento de alguém presente recebendo esse elogio. Esse sentimento é o pensador. É o ego. É a autoimagem. Aqui estamos lhe mostrando como, através do autoconhecimento, acessar esta compreensão da verdade desse elemento que é o elemento eu, que é o pensador, que é o ego, que é a autoimagem, que vive em razão dessas reações que são os pensamentos que vêm do passado surgindo sem serem observados. Uma vez que você descubra o que é observar sem o observador, olhar sem alguém olhando, perceber sem alguém percebendo, tomar ciência sem alguém tomando ciência. Nesse momento você elimina esse observador, esse ego, esta autoimagem. Esse é o fim da autoimagem. É o fim do eu, é o fim do ego. E quando isso não está mais presente, nós temos o fim para o valor desse pensamento, desse elogio. Então, o que vale para um elogio, vale também para uma censura. Esse é o fim dessa autoimagem. E quando ela termina, o sofrimento termina. O prazer e o medo termina. A gratificação do prazer e o medo nesse formato de dor termina. Isso requer uma aproximação da verdade sobre você mesmo, aqui e agora. Isso requer uma atenção para todo esse movimento, que é o movimento do pensamento, que está sempre reagindo aos desafios do momento presente.
Quando algo surge, quando algo aparece diante do cérebro, um pensamento surge. E logo com o pensamento, uma identidade, que é a identidade do eu, do ego, desta autoimagem, se confundindo com aquele pensamento, se identificando com aquele pensamento, gostando ou não gostando daquele pensamento. Então é assim que estamos vivendo há milênios. Podemos romper com esse padrão, com esta ignorância, com esta ilusão? Veja, é isso que está sustentando esta condição psicológica de pensamentos que se repetem, onde o medo está presente, onde a angústia está presente, onde alguma desordem está presente. Isso é algo que sempre está presente nesta autoimagem, nesse sentido de ser alguém. Aqui no canal nós temos muitos vídeos aprofundando esse assunto com você. E também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Mais uma vez, aqui na descrição do vídeo você tem o link para conhecer o outro canal. Fora isso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos trabalhando isso. O fim desse sentido do eu, do ego, desta autoimagem. Precisamos ter uma aproximação da verdade sobre o autoconhecimento. Repare, não é o autoconhecimento segundo a filosofia ou a psicologia. Estamos falando de outra coisa aqui quando usamos a expressão autoconhecimento. Então, esses encontros online ocorrem onde estamos juntos descobrindo o que é esse contato com o autoconhecimento, com a verdade do autoconhecimento e com a ciência da meditação. Então, sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso com você. E através de perguntas e respostas podemos aprofundar isso. Ok? Aqui na descrição do vídeo você também tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros online, nos finais de semana nós temos encontros presenciais e também retiros em alguns períodos do ano. Portanto, se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido? Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. No ego você jamais será livre. No ego você está alienado de você. Você está distante de sua natureza verdadeira, afastado de sua liberdade natural, que é felicidade, que é paz, que é amor, que é inteligência.